Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com dificuldades, frustrações, né? E como fazer para que essas coisas que acontecem com a gente não afetem a nossa saúde emocional, tá certo? Então, vamos pro vídeo. Olá, meus amores. Então, no começo logo do vídeo, vou pedir para vocês para curtir, compartilhar, caso vocês achem que esse conteúdo vai ser interessante para outras pessoas. E também para se inscrever no canal, ativar o sininho, né, para ajudar nosso canal a crescer e ajudar mais pessoas também, assim, da mesma forma que ajudo vocês, né, porque tem um relato de pessoas que já me falaram que estão sendo ajudadas e eu fico muito feliz com isso. Então, para ajudar outras pessoas que também estejam precisando, tá certo? Então, vamos para o assunto de hoje. Gente, nós vamos falar hoje sobre como lidar com frustrações e coisas que a gente programa e que nem sempre sai como a gente quer. Eu vou aproveitar para falar para vocês sobre isso por dois motivos. Um, porque aconteceu isso comigo essa semana, e aí eu me lembrei de compartilhar com vocês, né, a forma que eu lido com isso, né, talvez vai servir e vai ajudar também vocês a lidar com a situação. E também aproveitar também, né, porque nós estamos no Janeiro Branco, né, e aí o Janeiro Branco é o mês que chama atenção, né, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E aí aproveitar e vou juntar as duas coisas, né? Que uma tá linkada na outra. E como o nosso canal é sobre autocuidado e bem-estar, né? Então tem tudo a ver, né? Então vou aproveitar para falar assim sobre isso. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo para que vocês possam entender, um exemplo mais didático, para que vocês possam entender. Licença. Para que vocês possam entender a forma de lidar com isso. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, vamos dizer que vocês têm uma máquina lava e seca. E aí a máquina de vocês já está antiga, você já está usando ela há muito tempo, e aí acontece dela dar um problema, vamos dizer assim, deu um problema vamos ver, no amortecedor da máquina, né? E aí a máquina tá batendo, tá fazendo aquele barulho, tá andando sozinha. E aí você chama o técnico, e aí ele diz qual é o problema, né? Faz a troca. Não sai barato, porque somente lava e seca, né? Tem várias peças caras, né? E aí você faz a troca e aí ela volta a funcionar. Como ela já tá velha, o que acontece? Aí no mês seguinte ela dá um outro problema. E aí, dessa vez, ela não está, vamos dizer, não está centrifugando. Aí você chama o técnico. Aí o técnico vai lá, faz o conserto, diz, olha, o problema é isso aqui, por isso que não está centrifugando. E aí ele troca a peça, e aí você paga o valor e também não é barato. Aí você paga. Aí você pensa, eu vou comprar uma máquina nova. Aí você vai fazer pesquisa para saber quanto é uma máquina nova dessa.
Que uma lava e seca, né? Porque pra você, como você mora em apartamento, a casa você trabalha o dia todo, a casa fica o tempo todo fechada, então pra você é muito melhor você uma lava e seca. Principalmente porque agora vai começar a chover e tal, e aí você tem que deixar pra secar a roupa, tem que deixar muitos dias no varal, e aí a sua família é grande, a sua, sei lá, você, seu marido, seu filho, sei lá, você tem 2 filhos, então é muita roupa. E aí nessa época de chuva é complicado, então você come uma lava e seca. Tá. Aí você vai lá pesquisar o preço e você vê que mesmo você vendendo a sua que você tem, a sua velha, porque aí você já fez a pesquisa de quanto que dariam para você, por exemplo, nessa velha, você não vai conseguir juntando o dinheiro que você vendeu a máquina velha, mais o dinheiro que você tem comprar uma máquina nova. Aí você ainda não vai conseguir comprar. E o que você faz? Você fica com sua máquina velha e aí você continua com ela. Aí vai a máquina dar um outro problema. Aí dessa vez agora arrebentou, sei lá, uma outra peça lá e aí agora ela não tá mais secando. E aí ela não tá mais secando e aí onde você mora é ruim de secar roupa e tal. Aí você vai para consertar. Aí você vai consertar, chama de novo o técnico para consertar, aí ele dá um valor bem caro, e aí você diz, mas eu estou precisando secar, eu não tenho dinheiro para comprar uma nova, eu vou consertar. E aí conserta. Quando termina de consertar, aí o que acontece? Você vê, aí ele vem dizer que, aí você vê que não está secando. Ele disse que era aquela peça, você trocou e a máquina continua, não está secando. E aí ele vem dizer que não, porque não dava para saber como era, que depende de uma outra peça, e que essa peça ele não tinha falado para você que para secar dependia dessa outra peça. E aí você já não. E essa outra peça é super cara também. E aí você já não entendeu, porque você já fez vários consertos nela, e aí você tá vendo que você tá só gastando dinheiro. E aí você faz o quê? Aí você decide que você não vai mais consertar. Aquela peça que ele trocou realmente estava com problema, mas tinha uma outra com problema que ele não tinha percebido, não tinha falado para você. E que dependia disso para secar. Aí o que você faz? Você resolve que você não vai mais consertar. Porque você está só gastando dinheiro com aquele eletrodoméstico e você não está vendo o resultado, porque aí tá gastando e toda hora dá um problema diferente. Aí no fim das contas, o que você vê? Você fica chateado porque você gastou esse dinheiro grande para trocar essa outra peça que também estava com defeito, mas que dependia de uma outra que ele não tinha falado para você. Aí no final, o que acontece? Você resolve que não vai mais fazer nada, não vai mais gastar dinheiro com isso. A sua máquina é uma lave seca, ela não está secando, mas pelo menos ela está lavando. E aí você pensa, bom, tem gente que não tem nem máquina de lavar. A minha tá lavando, não vou mais gastar dinheiro, vou ficar economizando dinheiro para daqui a sei lá quanto tempo, um ano mais ou menos, eu comprar uma outra lave seca nova. E vou me livrar dessa daqui. Não vou mais ficar gastando dinheiro com ela. Né? Então, com esse exemplo, o que eu quis dizer para vocês, né? O que eu estou querendo explicar? Porque assim, gente, às vezes você tem uma meta que você coloca, que você quer bater. E aí, essa meta, você não consegue, como eu falei para você, aí você vai e tenta, você faz o planejamento, você faz os passo a passo para você alcançar aquela meta. E aí você começa a fazer o passo a passo e aí não deu certo. Aí o que foi que eu falei para vocês em vídeos anteriores? Quando não dá certo, a gente tem que avaliar, não é isso? E tentar fazer de uma outra forma. E aí tem que fazer de uma outra forma. E aí você vai lá e faz de uma outra forma. Não deu certo, né? Aí você tenta aí não deu certo. Aí você avalia novamente,
vê o que está errado, aí você tenta fazer de mudar novamente. Ah, não deu certo assim, como por exemplo no caso da máquina. Aí consertou uma vez, aí quebrou. Aí consertou outra vez, aí quebrou. Aí você já vai tentar fazer o quê? Não, então eu vou ver quanto é uma nova, que eu não vou ficar comprando, pagando, consertando essa velha aqui. Aí você vai, aí não dá certo. Por quê? Porque você não tem o dinheiro para comprar uma nova. Aí você volta, continua com a antiga e aí tenta consertar ela novamente, tenta fazer. E aí você vê, e aí você consegue, né? Só que aí depois quebra novamente, porque ela já tá velha. E aí produto velho a gente sabe que é assim, né? Conserta uma coisa, quebra outra. E aí, no final das contas, você viu que você fez de um jeito, fez de outro, tentou de um jeito, tentou de outro, tentou de todas as formas que eram possíveis naquele momento e você não conseguiu. E aí, o que acontece? Você fica chateado, lógico, porque você não conseguiu alcançar aquilo, mas você tem que tirar um lado bom disso, como eu dei o exemplo da máquina. Bom, eu não consegui colocar minha lave seca para secar. Eu tô precisando, porque tá na época de chuva e tal, e é muito melhor para mim. Mas acontece que eu não tenho dinheiro para comprar uma nova. Eu tenho uma máquina que pelo menos está lavando. Então, assim, já é alguma coisa. Tem gente, eu poderia estar numa outra situação, não se comparando a outras pessoas, tem gente, né? Mas, por exemplo, eu poderia estar numa outra situação em que eu não tivesse nem dinheiro para ter nenhuma máquina, nem essa daqui que está lavando. Pelo menos ela está lavando. Ela não está secando, não tá, vai demorar vários dias para secar minha roupa, vai demorar. Eu vou ter que fazer uma nova programação de lavagem de roupa, ter que otimizar minhas roupas, verificar como eu vou fazer para lavar essas roupas, vou. Mas é por um tempo, é temporário, entendeu? Daqui a um tempo eu vou começar a economizar dinheiro e daqui a um tempo eu já vou poder comprar uma máquina nova. Então, assim, esse tempo agora eu vou ter que me conformar com a situação que eu tenho agora, mas não me conformar e nunca mais tentar fazer nada, não. Me conformar que por um tempo eu vou ter que viver essa situação dessa forma, mas que depois eu vou conseguir mudar essa realidade. Às vezes a gente não consegue mudar aquela realidade naquele momento, mas mais pra frente a gente vai conseguir. Às vezes tem uma coisa te atrapalhando naquele momento, que não dá pra você fazer agora, naquela hora que você quer. Como eu falei pra você, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Então, naquele momento eu não vou conseguir fazer, naquele momento eu vou ter que aceitar que a circunstância daquele momento é aquela e que eu vou ter que me conformar naquela hora com aquilo. Mas que eu estou continuando, seguindo as minhas metas para mais pra frente mudar. Entendeu? Não vou ficar nessa situação para sempre. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, com esse exemplo mais simples, para que seja mais fácil de entender, que a gente, às vezes, a gente não consegue alcançar a nossa meta naquele momento, do jeito que a gente planejou, mas que mais para frente a gente vai conseguir. A gente muda o planejamento, altera a data de conclusão dele e toma outra atitude para que mais para frente a gente consiga. Por exemplo, como nesse caso que eu dei exemplo da máquina, o que a gente vai fazer? Vai continuar com a máquina só lavando, ela não vai secar. A gente vai procurar, quando for lavar a roupa, ver uma estratégia, né? Sei lá quantos dias demora para secar, e aí tentar sujar o mínimo de roupa possível, tentar otimizar, sujar menos roupa possível para não ter que estar toda hora lavando. E ter que, por exemplo, tem coisas que pode diminuir. Por exemplo, eu coloco 500 tapetes na minha casa, tapete no banheiro, tapete no quarto, tapete na sala, tapete não sei aonde. Vou diminuir a quantidade de tapete porque eu não tenho mais lugar para secar tanta coisa assim. Então, as coisas assim que são dispensáveis a gente dispensa e vai procurando otimizar e economizando dinheiro. Aí todo mês eu vou economizar tantos reais para comprar máquina. Aí daqui a 10 meses, daqui a um ano, sei lá, 6 meses, dependendo do que você colocou para conseguir, né? Da meta que você colocou financeira para conseguir alcançar esse objetivo, você vai lá, ó, todo mês eu vou botar tanto
e aí daqui a 6 meses eu vou e compro a máquina, lava e seca, entendeu? Então dessa mesma forma que a gente faz, com as nossas dificuldades, né, com relação às metas que a gente coloca. Então, às vezes a gente não consegue daquela forma, não vou conseguir agora. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer dessa forma aqui, dessa outra maneira, aí daqui a 6 meses eu vou conseguir alcançar esse objetivo, daqui a 1 ano eu vou conseguir alcançar esse objetivo. Eu vou trabalhar para que eu consiga alcançar aquilo, entendeu? Então, é dessa forma. E o que é que isso daí tem a ver com a nossa saúde emocional? Porque assim, a gente fazendo dessa forma, a gente pensando dessa forma, a gente não se frustra, né? A gente fica chateado sim, mas a gente não fica frustrado sem conseguir ir para frente, sem conseguir dar um passo para frente. Ah, não deu certo, então não vou mais fazer nada. Isso não vai dar em nada, vai ser desse jeito, eu vou ficar assim, eu não vou mais conseguir comprar nada porque eu não tenho dinheiro, e aí eu não tenho dinheiro para comprar agora, e aí, entendeu? Não é esse tipo de pensamento. E aí, esse tipo de pensamento de que eu não consegui agora, mas que eu posso mudar, eu posso fazer de uma outra forma para conseguir mais para frente, esse tipo de pensamento ajuda na sua saúde emocional, porque não fica colocando. Você não fica assim, todo problema que acontece você se frustra, todo problema que acontece você se frustra. E aí mais para frente, juntando todas essas frustrações, você acaba tendo algum problema emocional, psicológico com relação a essas frustrações, entendeu? E aí desenvolvendo alguma coisa que, sei lá, uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa relacionada por conta dessas coisas que você não está conseguindo, que não está dando certo. Então, é difícil a gente não conseguir alcançar as coisas que a gente quer, mas a gente tem que pensar sempre positivo, tem que pensar sempre pelo lado bom. Bom, eu não consegui isso, mas eu consegui isso aqui, entendeu? A gente tem que ver sempre o que a gente conseguiu, não ficar focando nas coisas que a gente não consegue, nas coisas que não dá certo. A gente sabe que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, nem da forma que a gente quer, nem no tempo que a gente quer, mas que uma hora a gente vai conseguir. E que tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir. E tá tudo bem, entendeu? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês, que eu fiquei pensando assim, que eu poderia dividir a forma com que eu lido com as coisas, né? Com que eu faço, né? Avalio as coisas que acontecem comigo e tomo minhas decisões, poderia ajudar vocês também, né? Poderia ajudar vocês a, a lidar também com as emoções, com as frustrações e com os resultados, né, que acontecem na vida de vocês, tá certo? E eu queria aproveitar também para falar aqui, porque eu coloquei no Instagram, uma pergunta, né, de o que vocês queriam de sugestões para que a gente trouxesse para cá para o vídeo, para que possa coisas que vocês gostariam que eu ajudasse vocês, né, com as minhas experiências. E aí teve uma para ajudar na elaboração dos temas dos próximos vídeos, né? E assim, teve um comentário lá que eu gostaria de comentar aqui, porque para tirar algumas dúvidas assim. O comentário na realidade, era uma pergunta, né? A pessoa dizendo assim, se eu poderia, porque teve um vídeo que eu falei para vocês, eu não lembro mais qual foi o vídeo, mas teve um vídeo para frente, um dos primeiros vídeos. E aí eu falei que, depois eu vou ver se eu acho. E aí eu falei com vocês sobre que eu tinha que eu quebrei a perna, né? Gente, desculpa o pé. Eu fraturei, na realidade, eu tive uma fissura no metatarso do meu pé direito. E aí, por conta disso, eu tive que usar palmilha, na realidade, tive que usar muleta, tive que imobilizar, usar muleta, passei 8 meses de tratamento usando muleta, aí depois fazer mais um ano depois, eu acho, fazendo fisioterapia e tal. Tive que mudar o meu calçado
para tênis com amortecedor. Antes, agora eu já posso usar outros tipos de calçado, mas antes eu poderia usar tênis, só com amortecimento. A palmilha era feita especialmente, né, para mim. E comentei sobre essas coisas, né, lá no vídeo. E aí a pessoa veio me perguntar se eu poderia indicar, né, um calçado. E aí eu queria esclarecer isso. Aqui eu compartilho com vocês minhas experiências, as coisas que acontecem comigo. E aí eu digo como é que eu lido com essas situações e talvez possa ajudar vocês a lidar com situações parecidas que vocês vivem, né? Mas, por exemplo, num caso desse, eu não posso indicar sapato nenhum, eu não indico sapato, porque isso daí é um caso específico, você tem que procurar uma pessoa, como eu falei no outro vídeo, eu falei sobre isso. Eu disse que era para pessoa que se tivesse algum problema assim, eu falei o que acontecia comigo e disse o que foi que eu fiz, que eu tratei com fisioterapeuta, com ortopedista, fisioterapeuta, né? E a pessoa, se ela tiver com esse problema também, ela também tem que fazer a mesma coisa. Procurar um ortopedista para saber qual é a causa, por que a pessoa está sentindo dor no pé, entendeu? Se já souber qual é a causa, tem que ver com o médico o tratamento adequado. Se for necessário o médico indicar, ele procura um osteopata, né? Que é especialista no pé, na pisada, como a gente pisa, que foi justamente o profissional que fez a minha palmilha, que ela fez especialmente para mim. Eu fui lá, subi no equipamentozinho, caminhei, botei meu pé, pisei, e aí ele tem um equipamentozinho que mede tudo e aí depois faz a palmilha de acordo com o meu pé, entendeu? Então, assim, não tem como eu indicar usa isso daqui. Não vou fazer isso. Seria muita irresponsabilidade minha chegar e falar uma coisa dessa. Então, assim, eu quero que vocês entendam que, assim, aqui é um bate-papo, aqui é uma conversa para orientar, para ajudar. Caso você esteja com algum problema e tal, parecido com o meu, coisas mais simples, como, por exemplo, esse caso aí que eu falei, por exemplo, de como lidar com as frustrações, assim, né? Isso daí é uma coisa que eu não tô aqui sendo uma psicóloga, nada disso. Eu tô aqui falando como eu lido com as minhas emoções e são coisas assim que a pessoa são decisões que a pessoa toma por ela mesma no dia a dia, entendeu? E que agora, quando ela não tá conseguindo lidar com essas emoções, quando ela não tá conseguindo tomar essas atitudes, aí sim o indicado é procurar um profissional, um especialista, um psicólogo, e aí para ver para ela conseguir lidar melhor com essas coisas, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando aqui é assim, o que a gente pode tomar, decisões que a gente pode tomar no nosso dia a dia. E que a gente pode, são decisões que a gente, aconteceu alguma coisa, você naquela hora, você já é obrigado a tomar aquela atitude, entendeu? Então, assim, eu falando para vocês como eu faço, como eu avalio as situações que acontecem comigo e quais as decisões que eu tomo, entendeu? Mas caso a pessoa não esteja conseguindo tomar esses tipos de decisões, esteja se prejudicando, aí eu aconselho a pessoa a procurar um profissional, tá certo? Então, meus amores, é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijo. Tchau!